versículo 26. Primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 26. Sábado que vem nós teremos a nossa vigília. Vigília dos jovens, Azusa Night. Na verdade, a vigília da igreja, né? De todo mundo. Separa essa madrugada aí, de sábado para domingo, da semana que vem, e venha participar com a gente. E já vem preparado para emendar com a escola bíblica de manhã. Eu fazia, quando eu era jovem. Tu fez semana passada isso, né, Isaías? A Carol também, né? Viraram a noite e ficaram aqui na escola bíblica. Domingo que vem quem dá aula é tu? Então tá bom, que bom que todos os jovens vão estar aqui também, né? Prestigiar seu líder, né? Ou não? Se fosse eu, fazia chamada. Encontraram? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem fôlego em si de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Hoje é a última pregação da série de mensagens sobre a Bíblia, que fala sobre a Bíblia e a alegria, que trouxe para nós a informação, porque nós sustentamos a nossa fé em cima de uma informação que a gente crê. Nós não sustentamos a nossa fé em cima de experiências, nós não sustentamos a nossa fé em cima das pessoas, porque se nós sustentarmos a nossa fé em cima das pessoas, se a pessoa tropeça ou cai, nós caímos também. Se nós sustentarmos a nossa fé em cima de experiências, nem sempre na nossa vida nós teremos as mesmas experiências, porque a vida ela é feita de sucessos e de fracassos. A vida é feita de tempos com dores e tempos sem dores, porque nós somos seres humanos. E a nossa fragilidade, ela vai desde a nossa pele, que qualquer objeto um pouquinho mais rígido arranha, corta. Nossa pele é frágil, mas a nossa fragilidade, ela invade a nossa consciência. E também nós somos frágeis emocionalmente. Nós sentimos dores físicas, dores emocionais, nós experimentamos sucessos, momentos de extrema alegria, mas nós também experimentamos momentos de tristeza, ao ponto de, se nós sustentarmos a nossa fé em cima das experiências, pode acontecer de que em algum momento, dependendo da fase da nossa vida, a gente ver a nossa fé fragilizada. Nós sustentamos a nossa fé a partir de uma informação, da certeza de uma informação que é obtida através daquilo que a gente vê do Senhor, ouve do Senhor, lê do Senhor e crê. Então, nós sustentamos a nossa fé em cima disso.
Quando eu trouxe a vocês uma série de mensagens sobre a Bíblia e a alegria, é para que a gente tenha onde se agarrar, para saber e para viver uma vida feliz, no meio de um mundo de infelicidades. O mundo é infeliz. O mundo hoje está fazendo uma força enorme para a gente ser infeliz. As traições, a falta de apego ou de valorização pela vida. Não sei se teve um momento de tanta banalização da vida como hoje, porque hoje se mata por qualquer coisa. Hoje se mata a si mesmo e às vezes outras pessoas por causa de um não. Existem casos de filhos que planejam a morte dos pais porque os pais foram muito rígidos. E por aí vai. O mundo faz uma força enorme. A valorização da palavra dita por nós mesmos, a falta de valorização dos relacionamentos, a falta de valorização do próximo, a falta de empatia, está fazendo com que o mundo cada vez mais seja um mundo infeliz. E nós vivemos nesse mundo, tendo a consciência de que uma das marcas nossas de cristão é a felicidade. Agora, como? Hoje é muito mais fácil nós cumprirmos os rituais ou os ritos e as normas. É muito mais fácil nós cumprirmos as normas antigas que cobravam da gente enquanto igreja, os costumes que cobravam da gente no jeito de vestir, no jeito de andar. É muito mais fácil cumprir isso hoje do que ser feliz. Ser feliz é um desafio muito maior, mas felizmente, ou infelizmente para alguns, é a marca do crente. O crente é feliz. Como ser feliz, apesar de tudo isso? Essa série de mensagens nos trouxe. E hoje é o último dia dessa mensagem, dessa série de mensagens. A partir de domingo que vem a gente entra numa exposição da carta aos Romanos, capítulo por capítulo. Mas eu quero que você preste bem atenção hoje. Porque o que Deus fez no culto das 6, e tem convicção que fará também nesse culto, porque Ele que coordena tudo, Ele é o Senhor da nossa igreja. Foi uma transformação de mentalidade, uma transformação na mente, a partir dessa palavra. O texto que eu acabei de ler mostra para a gente como nós fomos criados. Para o quê? Com direito ao quê? Está lá na origem, na raiz da nossa criação. E eu creio que todos nós acreditamos que a Bíblia é toda verdade, inclusive Gênesis. E a palavra diz, o Senhor diz, que quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados para dominar sobre os animais, nós fomos criados à imagem de Deus, nós fomos criados para dominar sobre as plantas, nós fomos criados para dominar sobre todos os legumes, plantas e animais e todo ser que respirasse e que houvesse vida nele. Deus nos deu. E no final de tudo isso, Deus olhou, o próprio Deus olhou para tudo criado, olhou para nós e Ele disse que tinha ficado tudo muito bom. Muito bom. Eu fico imaginando a plenitude da alegria que era viver naquele tempo. Não havia tristeza. Quer ver um exemplo? 2 exemplos de coisas que nos faziam muito felizes naquela época. Era, em primeiro lugar, as mulheres não tinham dores no parto. Ou se tinham dores, a Bíblia dá a entender que eram pequenas dores, pequeninas dores. Porque a palavra diz que a dor no parto, ela foi aumentada. Multiplicarei, 3:16 de Gênesis, multiplicarei grandemente o seu sofrimento. Foi o que a mulher perdeu. Ou seja, ela tinha pequenas dores no parto. Ela tinha o desejo dela mais respeitado do que teve depois. Porque a palavra diz que o seu desejo será para seu marido e ele a dominará.
A palavra diz que nós homens não precisávamos trabalhar tanto. É uma vida feliz, vai dizer. Hein? A gente era feliz e não sabia. Não precisava trabalhar tanto. Não precisava comer do nosso próprio suor. Nós éramos felizes. Deus fez a gente plenamente feliz. Não havia dores, não havia morte, não havia necessidade, não havia sofrimento, não havia assassinatos, não havia nada do que há hoje de ruim havia. Era tudo absolutamente perfeito, até o ponto desses dois pontos que eu ressaltei aqui com vocês, até o ponto da mulher ter poucas dores no parto e o homem não precisar trabalhar tanto. Era assim, nós fomos chamados para viver assim, nós dominávamos sobre tudo e sobre todos. A terra era nossa, irmão. Era tudo nosso, Deus fez tudo para a gente muito perfeito, e olhou para a gente e disse assim, ficou muito bom, ficou muito bom. O problema é que Eva se deixou levar pela manipulação de Satanás. Satanás manipulou aquilo que ele sempre vai manipular em nós, e nesse texto está o segredo do pecado, por que pecamos, como pecamos e o resultado do pecado. Depois de Eva, o pecado é desvio. A palavra pecado significa desvio. Desvio do quê? Desvio de uma orientação. Ou seja, o Jonathan me orienta que eu devo ir para algum lugar e eu vou para o outro. Diz que eu devo fazer algo de alguma forma e eu faço de outra forma. Isso é pecado, isso é desvio de uma orientação de Deus. Deus deu uma orientação para Adão e para Eva. Não comam de tudo. Comam de tudo. Tudo que tem aí é de vocês. Só não daquela árvore. Satanás veio e mexeu com aquilo que ele sempre mexe quando ele quer fazer a gente desviar. Ele faz a gente ver. A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Mexe com a nossa vontade, com os nossos desejos, faz parecer ser gostoso. Ela não tinha comido ainda, mas ela viu que parecia agradável ao paladar, parecia ser gostoso. Ele continua fazendo a mesma coisa, ele fez isso com ela. Eles viviam bem, estava tudo no lugar, eles eram felizes, a mulher não tinha dores, o homem não precisava trabalhar muito, estava tudo no lugar. Tinham direito a tudo, podiam comer tudo, viver em tudo, dominar em tudo, estava tudo certo. Mas ele mexeu, mesmo estando tudo certo, ele mexeu fazendo com que algo que não era para fazer, parecesse para ela, porque ela não sabia, mas parecia para ela que era agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além de tudo isso, era desejável para ela obter discernimento. O diabo manipulou com meias verdades, porque realmente Deus falou, que realmente os olhos dele seriam abertos. Realmente Deus falou, era verdade. Mas o fato de ter alguma coisa boa, não quer dizer que era bom. Era bom aos olhos dela, à mente dela, perceber que aquilo ia abrir o discernimento, os olhos dela. O diabo usou isso, manipulou essa meia-verdade, porque a meia-verdade é pior do que o que é totalmente errado. O meio certo é pior do que o totalmente errado. É nessa tônica que nós conduzimos o caminho church. Por isso que às vezes somos até meio que mal falados por aí, mal falados por aí às vezes, porque eu prefiro lidar com o mau cheiro da verdade do que com um bom cheiro da hipocrisia. Eu prefiro ver o quanto de ruim tem uma pessoa. Eu prefiro ver o que você tem de mal. Eu enquanto pastor,
Eu não tenho receio, eu quero que vocês sejam informados por isso. Eu, enquanto pastor dessa igreja, eu não tenho medo de ser mal falado pelo mau cheiro de alguma atitude de vocês. Eu não tenho problema que me rotule, enquanto pastor do caminho, como um pastor de gente que não serve nos padrões. Eu não tenho esse problema. Então não se preocupe com a sua verdade. Se ela é feia, deixa a gente ver. Que ninguém vai correr você daqui. Porque a sua verdade feia, mal cheirosa, veio à tona. Eu prefiro pastorear a maldade do que a falsa bondade. Amém? Tudo foi manipulado. Ela achou que podia, ela foi atraída por aquilo. Mesma coisa que o diabo faz com a gente hoje, faz parecer ser bom, faz parecer ser agradável, mexe com as nossas vontades, mas no final é desobediência. Ele tentou fazer isso com Jesus também, lá na tentação do deserto. Ele usou a palavra, meias verdades. Ele tem essa mania de usar meias verdades com a gente. Não, olha aqui, ó, não tem problema. Olha aqui, ó o fulano, olha o Beltrano, ele está tudo certo com ele, pode fazer. O diabo é especialista em fazer o que ele fez com ela, usar meias verdades para fazer com que ela se desviasse, para fazer com que a gente se desvie do que o Senhor mandou a gente fazer. O melhor caminho sempre é a obediência, e a obediência, se ela tivesse obedecido, traria para ela a continuação da bênção. Ela rompeu a bênção, ela estancou a bênção com a desobediência dela, conduzida, induzida pelo diabo. Esse pecado, depois a gente vai acompanhar isso, esse pecado desencadeou tudo que é de ruim no mundo hoje. Eu vejo muitas pessoas reclamando às vezes, por que da maldade do mundo? Por que o mundo é mau? Por que Deus é bom e permite que coisas ruins aconteçam? Deus permite porque Deus deu a nós a possibilidade de tomar atitudes. Nós podemos tomar atitudes. Nós podemos fazer, a própria palavra diz, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolham agora. O que vocês querem? A bênção ou a maldição? Nós temos esse direito de escolha. Quando Eva escolheu por vontade dela comer do fruto, aceitou ser manipulada, aceitou aquela manipulação. Quando Adão também aceitou, porque Eva foi manipulada pelo diabo, sim ou não? Adão foi manipulado por quem? E aí vai. Abriu-se ali um precedente infindável de manipulação, de mentira, de engano, e por aí foi, a vida inteira. Com essa atitude, abriu-se a possibilidade da infelicidade. Daí então, foi o início. O que você sofre hoje começou aqui. As maldades do mundo hoje começou aqui. A infelicidade começou aqui. A possibilidade de ser infeliz começou aqui. E ela é a possibilidade da infelicidade, ela é avassaladora. Todos nós estamos expostos à possibilidade de ser infeliz. Todo mundo. Porque é rapidinho para você ter uma vida correta. Sua esposa tem uma vida correta. Seu esposo. Seus filhos, vida maravilhosa, Wanderson, vida maravilhosa, tudo no lugar, entendeu, Lilian? Tudo certo, não temos muito, mas temos paz, não temos talvez muito recurso, mas temos uma vida tranquila, a gente consegue voltar para casa todo final de tarde e tomar um chimarrão com a família, a gente pode todo final de semana comer ali um churrasquinho no domingo, um galetinho, nem que seja, uma coisinha simples, mas nos traz felicidade. A gente pode estar assim, tranquilamente. O diabo consegue levantar um usado dele, às vezes, absurdamente, no parto da mulher. E no parto da mulher, fazer maldade com ela.
Nós estamos expostos à maldade. Nós estamos vulneráveis ao que é ruim. Porque começou aqui. Aqui se abriu toda a possibilidade da infelicidade, da maldade. E agora nós temos um desafio que Deus colocou em nós, ser feliz num mundo como esse. O bom é que é possível. E a resposta está na palavra. A palavra diz que essa atitude que gerou tristeza, ela conseguiu durar, ela conseguiu se perpetuar até Jesus. Porque Jesus, quando veio, ele abriu a possibilidade de tudo isso ser corrigido e ser colocado no lugar. Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 18, diz assim: consequentemente, assim, como uma só transgressão, essa de Eva e Adão, resultou na condenação de todos os homens, trouxe infelicidade para todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Ou seja, se através do pecado de Adão, o pecado de Eva, gerou sobre todos nós, até agora, a possibilidade da infelicidade e trouxe a maldade, Jesus, quando morreu na cruz, abriu um precedente para nós de alegria, de bondade, de felicidade, de prazer, mesmo num mundo cheio dessas coisas, porque a palavra diz que o mundo jaz no... O mundo é mau. O mundo de Jesus era mau. Jesus sofreu a pior maldade de todas. Jesus foi crucificado sem ter cometido nenhum tipo de erro. Mas ele veio abrir o caminho para a felicidade, apesar das circunstâncias. E ele na cruz consegue olhar para todos e dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus abriu o precedente. Jesus abriu a possibilidade de no meio... Eu quero falar um negócio para você aqui, escuta bem. Jesus abriu a possibilidade real. Eu não estou falando de hipótese. Eu não estou falando de uma possibilidade remota. Eu estou falando de uma realidade, de uma certeza. É possível, no meio de todo esse mundo, nós sermos alegres. É possível nós sermos felizes no meio da maldade desse mundo. É possível, ela é real. Nós não precisamos ser infelizes. A infelicidade não é o lugar do crente. A tristeza não é mais nossa propriedade, não é mais nossa. A tristeza não cabe mais em nós, porque Jesus abriu a possibilidade de, mesmo que tudo se levante contra nós, nós permanecermos alegres. Ele abriu isso. E não só para ele, abriu para todos nós. Que Paulo aos Efésios fala, que ele fez-se cabeça de todos nós e nos fez parte dessa bênção. Então, quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender que nós também podemos ser felizes, assim como Jesus foi. Nós podemos estar sofrendo as piores maldades como Jesus sofreu, e essas maldades não mexeram na nossa alegria. Nós entendemos que podemos passar por momentos de angústia, mas logo, logo, ele é suprido pela certeza de que Deus cuida da gente. Isso tudo acontece com a gente e vai acontecer com essa igreja, a partir do momento que a gente usar a nossa fé. E a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova de coisas que nós não vemos. Fé não é uma expectativa. Fé não é uma expectativa de que nós vamos ganhar alguma coisa. Às vezes me parece que nós, enquanto crentes, viramos um acumulador de coisas boas para um dia ter a expectativa de trocar essas coisas boas com o Senhor. Então a gente vai lá, a gente jejuma. A gente faz um jejum bem bom. Jejum de 24 horas. Faz o jejum, bota na pochete. Alguém já usou pochete aqui?
Aquela pochete, usou? Alguém já usou, sim. Eu vejo o rosto de vocês todos. E alguns têm rosto de que já usaram pochete. Ninguém usou. Claro que alguém usou aqui. Atravessadinha pro lado aqui, ó. Amém? Assim. A gente entendeu errado a fé, Lucas. A gente colocou a fé lá na frente. A gente colocou a fé numa sensação de expectativa. Então eu tenho fé para que eu veja lá na frente. Eu tenho fé para receber lá na frente. Eu tenho fé, e a fé virou uma expectativa, uma insegurança, que é suprida com a certeza de que lá na frente vai acontecer. Então a gente começa a juntar coisas aqui agora. É um jejum bem feito, 24 horas de jejum, bota na pochete. Mais uma oração de manhã cedo, 5:30 da manhã. Glória a Deus, a gente fez aqui um tempo na oração, 5:30 da manhã aqui na igreja. Aí vem 3 terça-feira, 5 da manhã, 5:30 da manhã e bota na pochete. Tem mais 3 dias de oração de manhã. Vou ler a Bíblia, vou guardando, li a Bíblia hoje, eu boto aqui na pochete, vou enchendo a pochete. Um dia, quando eu chego diante de uma dificuldade da vida, ou de uma coisa que eu daí preciso orar, entendeu ou não? Entendeu? Quando eu chego diante de uma coisa que agora então eu preciso orar, agora eu preciso colocar para valer as coisas que eu acumulei. Agora chegou a hora de botar para fora, Luiz, o dinheiro gospel que eu juntei no tempo que eu orei, que eu jejuei, que eu li a Bíblia. E agora eu chego diante de Deus e boto na mesa para Deus: olha meu jejum, olha a minha oração, olha a minha palavra, olha a minha vida, abre essa porta para mim. É assim que a gente ora às vezes. É assim que a gente se posiciona diante das coisas às vezes. Porque é uma fé que gera uma expectativa no futuro. E não uma fé que gera uma certeza no presente. Quando a gente começa a entender a fé a partir da certeza do que já existe, então a gente começa a entender que nós não precisamos esperar para ocupar um lugar ou comprar um lugar de vitória com os jejuns e as orações que a gente fez. A gente não precisa ter fé para acumular carga espiritual positiva. A gente não precisa ter fé para juntar bens espirituais para trocar com o Senhor. Não. Nós precisamos ter a fé da certeza de que na cruz do Calvário, aleluia, lá na cruz, o Senhor já colocou as coisas todas no lugar. Lá na cruz, Ele abriu para nós uma certeza que é de fé, uma convicção que é de fé, de que eu não sou mais desse mundo. Eu vivo numa outra dimensão, a dimensão do reino. A oração do Pai Nosso incentiva a gente a fazer essa palavra, falar essa palavra: venha a nós agora o teu reino já. Eu não fico na expectativa, Elias, de que um dia eu vá para o céu. Eu não vivo na expectativa de que as minhas obras hoje me levem para o céu no dia da minha morte. Eu não vivo na expectativa de que essa vida lutada, que eu luto hoje aqui para resistir às tentações, me dará no futuro um lugar no céu. Não! Eu já vivo na convicção de que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, já me deu acesso a esse céu que está por vir. Então hoje eu posso orar: Deus, vem o teu reino agora aqui. Vem o teu reino. Já vem reinar agora, Senhor. Eu sei que o céu está por vir, mas agora o reino do Senhor já pode se estabelecer. Que reino é esse? Que reino é esse? A palavra fala sobre esse reino, um reino de paz, um reino de alegria, um reino de felicidade, um reino de certeza, agora já. Um reino de vida abundante, um reino de prosperidade, um reino de abundância, um reino que não tenha falta de nada hoje já e não depois. E não em troca do que eu faço, mas na certeza, a partir da certeza e da convicção daquilo que Ele já fez. Isso é fé. Isso é viver em fé. Fé não é uma coisa que a gente usa para mover a mão de Deus.
Quem já ouviu que a oração move a mão de Deus? Mover para quê? O que falta? O que ainda nos falta? Que Ele já não tenha nos dado o acesso. Se Ele falou, que se Ele deu, a palavra fala, que se Ele deu o seu Filho, como não nos dará, juntamente com o Filho, todas as outras coisas? Ou você acha que um carro é mais importante que Jesus para Deus, em relação a você? Hein? Ou você acha que um casamento feliz vale mais do que Jesus para você? Ao ponto de Jesus ter dado o Filho na cruz, e você diz assim na sua oração: e aí, Jesus, o Filho na cruz está tudo certo, mas e o meu casamento agora? Eu não recebi isso. Vive na expectativa daquilo que vamos receber. Vivemos na expectativa daquilo que não veio ainda, quando na verdade tudo já veio. Em Cristo tudo veio. Nós não precisamos, a fé não é expectativa de algo que está por vir, é certeza daquilo que já veio. Agora a minha pergunta para você em relação à fé, não é o que você ou como você está usando a sua fé para receber alguma coisa. A minha pergunta para você hoje, que está nessa igreja aqui, ou está assistindo online, é como você se vê a partir da fé. Como você se enxerga, porque mais importante do que o que você tem, é o que você é. Mais importante de um bem que você receba, é quem você é. Mais importante que a sua saúde, é quem você é. E a fé antes de nos mostrar o que nós temos direito, a fé nos dá a convicção de quem a gente é no Senhor. Essa fé, quando a gente usa ela leva a gente lá para o Adão, lá para Eva, e entende que aquilo que nós tínhamos antes, hoje foi suprido por Jesus, muito mais ainda do que aquilo que a gente tinha. Como você se vê? Você se vê como um servo, um trabalhador, que trabalha para adquirir coisas do patrão? Como você se enxerga? Como você se vê diante do Senhor e na sua vida? Isso vai mudar tudo. Presta bem atenção, isso vai mudar tudo. Isso vai mudar o jeito que você acorda. Isso vai mudar a sua vida, preste atenção, isso vai mudar a sua vida. Como você se enxerga? Como um trabalhador? Como um servo que tem que agradar o patrão? Como alguém que trabalha para adquirir coisas? Como alguém que oferece alguma coisa, dá algum trabalho para receber em troca do patrão uma bênção? Ou você se vê como filho do rei? Dominador, governador, que domina. A palavra diz que nós reinamos com Cristo. Agora me diz uma coisa, você se comporta como quem reina com Cristo ou como alguém que é escravizado pelos problemas da sua vida? Como você se posiciona? Você se posiciona na sua fé a partir daquilo que você tem certeza que recebeu? Ou você se posiciona na sua fé com uma insegurança de quem ainda não recebeu tudo que o Pai pode dar? Porque afinal de contas, você não trabalhou ainda bem o suficiente para receber do Pai uma coisa que Ele só dá para filho bom. Só dá para filho bom. Então, como eu não sou um filho bom, eu ainda não recebi. Não tem nada a ver com isso, irmão. Filho bom não é o trabalho, o que trabalha bem é servo bom. Quem trabalha bem, Shirley, é servo bom. Filho bom é aquele que considera o pai e ama o pai, apesar das suas limitações. Porque tem filho que é pior que servo, tem servo que é melhor que filho. Mas aquele que se entendeu como filho consegue acessar lugares que o servo não acessa, porque sabe que é filho. É essa certeza, é essa convicção que se chama fé. A fé que me dá a condição de me enxergar do jeito que Deus me vê.
Deus me vê se eu sirvo Jesus, se eu sigo Jesus, se eu creio que Jesus é real. Deus me vê como filho. E se Deus me vê como filho, se me enxerga como filho, eu sou parte da família sacerdotal. A palavra do Senhor diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Ele já nos fez reis e sacerdotes. E às vezes eu vejo, meus irmãos, os reis e sacerdotes mendigando a atenção de alguém. Eu vejo reis e sacerdotes humilhados, infelizes, porque não receberam alguma coisa. Infelizes porque não tem alguma coisa que o irmão tem. Sabia? Você sabia que tem gente infeliz? Não é pelo que não tem, é infeliz porque o irmão recebeu mais. Essa é a mentalidade do filho pródigo, que volta como um trabalhador. E ele volta com a mentalidade de trabalhador. Aliás, o filho que estava lá, com mentalidade de trabalhador. Era filho, estava na casa do pai, mas com a mentalidade de trabalhador. Vem o outro filho pródigo, arrebentado, virou as costas para o pai. Largou tudo de mão, abandonou tudo. E foi embora, longe do pai. Quando ele volta para a casa do pai, ele volta como servo ou como filho? Mas ele queria ser um trabalhador. O filho que estava lá, olha o filho que veio recebendo as bênçãos do pai e diz assim: pô, pai, ele fez um monte de coisa, voltou e foi abençoado, e eu que estou aqui, não recebo a tua bênção. Então, às vezes, nós estamos nos humilhando pela bênção do irmão. Mendigando a atenção de alguém, sendo rei, se comportando como escravo. Sendo reis e sacerdotes, se comportando como servo. O que eu estou falando para vocês aqui é uma transformação na sua mente, para que você saiba que você foi feito e reestabelecido rei junto com Jesus, com direito a bênçãos muito maiores do que Adão e Eva tinham. Eles jogaram fora pelo pecado, mas a palavra está dizendo que por causa de Jesus, o que eles jogaram fora foi restabelecido a nós. A comunhão com o Pai, o direito às bênçãos infindáveis. Infindáveis ao acesso de todos nós. Através da obediência da palavra. Através do entendimento de ser rei. Esse entendimento e essa fé em nós nos dá mais consciência de deveres do que direitos. Eu vou encerrar. Quem vive com a mentalidade de direitos é um trabalhador. Quem vive com a mentalidade do que tem direito é aquele que está trabalhando para alguém. Filho não tem noção de direito. Filho tem acesso a tudo. Ele só recebe do pai deveres. Ou você cobra direitos do seu pai e da sua mãe. Ou você chega no seu pai ou o seu filho. Imagina você, eu quero que você imagine o seu filho. Quem tem filho aqui? Queria que você imaginasse o seu filho chegando em você dizendo assim: então pai, mãe, eu quero um abraço, porque eu quero um abraço e um beijo, porque eu te dei um beijo ontem, e um abraço ontem, agora é a tua vez de me dar um beijo e um abraço. Já viu assim? Já imaginou assim? Seu filho chegando em casa e dizer: David, teus filhos lá, David, tua pequenininha lá, ô pai, me dá comida hoje? Por que, minha filha? Não, porque eu estou sendo uma boa filha, pode me dar comida? Como é que você se sentiria como pai? Como é que você se sentiria como mãe? Se o seu filho chegasse dizendo, e você comendo um churrasco. Seu filho chega do lado da mesa e diz assim: pai, eu posso comer? Posso comer esse churrasco aqui? Você come churrasco e dá arroz para o seu filho? Só arroz? Só se ele não come carne. Hein? Você vai na pizzaria, você come pizza, pai, mãe,
você dá o que para o seu filho? Pão e água? Você faz isso ou não? Você come pão e água e dá pizza para o seu filho. Sabe por quê? Porque você é pai, você é mãe. Você sabia que ele tem certeza absoluta disso? Você sabia que ele não perde sono por causa disso? Você sabia que isso não... Você sabia que o seu filho não é ansioso se você vai dar para comer para ele ou alguma coisinha para ele? Sabia disso? Você sabia que o seu filho não fica preocupado se no aniversário dele você vai dar parabéns? Então o problema está em quem? O problema está em Deus ou em nós? Nós vamos continuar usando a fé para pedir para o pai comida? A gente vai continuar usando a fé para pedir para o pai um abraço? Porque a gente está carente? A gente vai continuar usando a fé para pedir para o pai que enxugue as nossas lágrimas? Um filho pede para o pai enxugar lágrima? Um filho chorando tem que pedir para o pai enxugar lágrima? Então minha pergunta para você é: como você se vê? A fé é sobre isso. A fé não é sobre o que a gente usa, não é como a gente usa para ter coisas. A fé é sobre como a gente se enxerga. Se como escravo, se como trabalhador ou como filho. Porque se a gente se enxerga como filho, nós já sabemos que do Pai nós temos direito a tudo. E sabendo que temos direito a tudo, e sabendo o que tudo significa, quando a gente amadurece um pouquinho na fé, a gente começa a perceber que nós temos mais responsabilidades do que direitos, porque afinal de contas, já nos foi dado tudo. Aí, Silvia, a gente passa por um necessitado, a gente passa por alguém que está passando por uma dificuldade, e a gente olha para ele e sabe que o que o Pai nos deu tem condição de mudar aquela história. Então não é sobre o que eu quero ter. A igreja não é sobre o que eu quero ter, irmão. Desculpa destruir a sua expectativa. A igreja não é sobre o que você tem direito a ter. A igreja é sobre quem você é e o que você já recebeu. E sabendo quem você é e o que você recebeu, agora é sobre o que você vai fazer com isso. Porque se nós entendermos isso, entender que a fé nos dá condição de nos recolocar no lugar que nós já fomos colocados por Deus, então a gente começa a chamar os outros que não entenderam isso ainda, até mesmo irmãos entre nós, dizer: irmão, tu não precisa estar reclamando por isso, o Senhor Deus já te deu tudo. Mas eu não tenho acesso a nada disso que tu está falando. Você obedece? Se você obedecer, você vai ter acesso a tudo. Não queira a bênção de Jesus com o comportamento de Eva. Não queiram a bênção de Jesus com o comportamento de Adão. A bênção de reino só vem sobre aqueles que, assim como Jesus, apesar das suas fraquezas, obedecem. Mesmo com dificuldade, obedecem. Mesmo que não seja do dia para a noite, mas obedece. A gente diz assim: Senhor Jesus, eu não consegui agora, mas eu estou indo para lá, eu vou conseguir, um dia eu consigo. Paulo fala isso. Paulo fala isso, não que eu já tenha alcançado essa condição, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigam para o alvo. Qual é o alvo? Qual é o alvo? O alvo é o dia que a gente vai levantar. Glória a Deus. O alvo é o dia que a gente vai levantar de manhã cedo, 5:30 da manhã, 6 horas, não importa a hora, todos os dias, vai levantar a cabeça para o céu e dizer: bom dia, Pai. Vai mudar quando a gente entender quem a gente é, porque Deus já é.
Sua oração não move a mão de Deus, rapaz. Sua oração não move a mão de Deus, até parece. Sua oração pode mover a mão de um ídolo. Sua oração pode mover a mão de quem não se importa. Quem se importa, se você está no seu lugar, a mão dele já está na frente. Porque é o que a palavra diz, que as bênçãos nos seguirão. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! Você é filho, você sabe que é filho, então você anda que nem filho. Você age que nem filho, você se comporta que nem filho. É um rei, é um sacerdote que anda na terra. É isso aí, irmão. É uma sacerdotisa, é um sacerdote que anda na terra. É um rei que tem todo o direito do Pai. Então ele anda e os aflitos procuram ele, e ele abençoa os aflitos, porque ele recebeu do Pai tudo. Amém? Vamos ficar em pé. Eu sinto uma presença do Senhor aqui essa noite, uma glória de Deus. Aleluia. Eu vejo mentes sendo transformadas. Eu vejo mentes sendo transformadas aqui essa noite. Eu vou encerrar com apenas uma diferença. E eu quero orar por pessoas aqui. Já vai colocando no seu coração aí. Eu quero orar por pessoas ansiosas, preocupadas. Eu quero orar por filhos que são filhos e continuam usando a fé para ver se o pai dá comida, para ver se o pai dá bebida, para ver se o pai dá paz, se o pai dá carro, se o pai dá casa, se o pai dá casamento feliz, se o pai dá filho abençoado. Filho que continua usando a fé para tentar ver se o pai dá alguma coisa para ele. Eu quero orar por esses hoje aqui. Já vai colocando no seu coração. Se você é um filho assim, você vai vir aqui na frente hoje. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: quando Adão e Eva pecaram, se desviaram. Quando eles se desviaram, eles colocaram fora o direito de ser reis, dominadores, e foram ser escravos. Uma atitude, um erro, colocou eles fora. A diferença, é por isso que Jesus é mais poderoso. É por isso que Jesus é mais poderoso que Adão. É por isso que a graça sempre vai ser mais poderosa que o pecado. Porque Adão e Eva pecaram, e a partir do erro deles, todos foram colocados fora. Jesus veio, morreu por nós na cruz. E hoje, se você desviou ontem, se você errou ontem, se você comeu o fruto, você desobedeceu ontem, se você desobedeceu hoje de manhã, se você desobedeceu agora há pouco, antes de vir para o culto, se no carro você discutiu com a sua esposa, se no carro você discutiu com seu esposo, se você falou uma besteira, se você pensou mal de alguém, se você errou, se você não se comportou como filho, você hoje nesse culto pode dizer assim: Pai, me perdoa. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário se impõe sobre o seu pecado, e você é perdoado e recolocado no seu lugar. Você não perde mais. Você não perde mais o direito de tudo que Deus já deu para você. Aleluia. Você não perde mais. Eu quero convidar aqui na frente filhos que ainda não conseguem se comportar como filho. Eu quero aqui na frente pessoas que ainda estão fazendo oração e jejum para ver se o pai dá alguma coisa, e precisam mudar hoje, mudar a mentalidade e entender que o pai já deu para tudo, absolutamente tudo, para os filhos. Venha na frente, pode cantar. Venha na frente.